E as notícias envolvendo a atuação de Alexandre de Moraes e da mulher Viviane Barsi trouxeram à tona vídeos antigos que já alertavam sobre o casal. Um deles é do ex-deputado Roberto Jefferson, de 2021. Vale lembrar que Moraes mandou prender Roberto Jefferson em outubro de 2022. Vamos ver o vídeo. A advogada de maior sucesso em Brasília hoje. Ela era piloto de fogão em São Paulo, cozinheira. Quando o maridão foi nomeado ministro, ela abriu um escritório em Brasília. E o curioso do escritório é que ele, na folha de mídia da internet que ele se apresenta, ele não diz que é especialista em direito constitucional, eleitoral, civil, criminal. Não, ele diz especialista em tribunais superiores. Ela coloca claro ali que a especialidade é lobby. E não há quem entre no escritório dela. Quanto é? 2 milhões. É 1 milhão na entrada e 1 milhão no sucesso. E ela ganha todos. É hoje o escritório mais rico de Brasília. E a dona Vivi, ela é imperial. Ela foi parada para ser revistada pelo pessoal do aeroporto, aquela segurança, listeira eletrônica que a gente tira sapato, tira cinto. Eu que emagreci, eu tenho que segurar a calça, que eu corro o risco de ficar sem calça. Eu tenho que falar, não pode segurar. Eu digo, meu irmão, se eu não segurar a calça cai. Você decide, ou eu passo de cueca, ou eu passo segurando aqui no passador do centro. Então ela não se submeteu. Sabe com quem está falando? Eu sou dona Vivi, esposa do Xandão. E teve que ligar para a federal ligar para o Xandão, e o Xandão dá ordem, deu ordem no aeroporto para não passar dona Vivi na esteira eletrônica e não revistar a dona Vivi. Então, dona Vivi é uma advogada que era piloto de fogão em São Paulo e que está milionária, o escritório hoje de maior lucro de Brasília, depois é do Toffoli, da mulher do Toffoli. Lembrando que esse vídeo é de 2021 e um ano depois, basicamente, Roberto Jefferson foi preso sob a ordem do ministro Alexandre de Moraes. Outro vídeo é do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ainda era presidente da República, também falando sobre a mulher de Alexandre de Moraes. Vamos ver. Tem ver as contas particulares da primeira-dama, movimentações atípicas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter, mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, Alexandre de Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal. Ou seja, era uma informação que circulava lá em Brasília há muito tempo, essa questão do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes, e aparentemente muita gente também comentava sobre estas parcelas milionárias que ela recebia de empresas que depois tinham sua representação feita perante o Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores. Lembrando que a advogada Viviane Barsi de Moraes se formou na Unip e não tem, aparentemente, especialização alguma em direito civil, criminal, constitucional ou tributário que seja, e também o contrato que teria sido assinado com o Banco Master não previa a atuação em uma causa específica, e sim uma atuação genérica em representação ou representações, aliás, perante cortes superiores, perante até mesmo a Receita Federal e ao Congresso Nacional, aparentemente pelas informações divulgadas, porque lembramos, né, Piotr, o contrato nunca foi, até o momento pelo menos, não foi divulgado, não foi mostrado o que há ou o que não há nesse contrato, não foi desmentido também, né, esse contrato entre o advogado, o escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master. Portanto, o que sabemos são informações que vieram do telefone do Daniel Vorcaro, que, lembramos, foi tomado pela Polícia Federal em novembro, quando o banqueiro foi preso, né? Mas segundo o Procurador-Geral da República, o noticiário citado não ostenta densidade suficiente para mobilizar o aparato
da Procuradoria-Geral da República. A gente teve que ouvir um representante maior do Ministério Público dizer que não vê nada, apesar de todas essas evidências que o Caute já trouxe. É um contrato de valores que obviamente não existe em nenhum lugar do mundo, né? Quando o Supremo foi lá de forma completamente imoral, mas tornou legal pela decisão formal da maioria dos Supremos, dos ministros do Supremo, em permitir a atuação de parentes em casos que os ministros vão julgar na corte, com aquela concessão de que um outro escritório assume a formalidade, só uma perfumaria, vislumbrava-se, pelo menos, que do ponto de vista da boa-fé, o marido não ia conversar sobre o caso com a esposa ou com a filha, ou seja lá qual seja o parente. Né? Você presumia que haveria boa-fé. Mas como agora nós temos a informação de que o ministro Alexandre de Moraes ligou para o Banco Central e que falou, e que poderia ter falado do Banco Master, então eu já tenho evidências e densidade claríssima para uma investigação. De novo, eu não vou perguntar o porquê que o escritório da Viviane Bart está atuando, e até pelo valor. Quem pode reclamar do valor, se ele foi achacado ou não, é o Vorcaro, mas eu dependo de um depoimento dele. Por enquanto ele aceitou pagar, o outro aceitou receber, e está tudo bem, colocou o preço, o outro pagou, é uma relação permitida pelo Supremo, em que pese o fato de ser completamente imoral, do ponto de vista republicano. Mas a atuação do ministro, diante de todas as evidências, o próprio Banco Central não negou as ligações. Também não veio a público dizer exatamente qual o conteúdo da conversa. É aí que entra o Ministério Público, em que você chama exatamente o Banco Central para colaborar e perguntar, bom, o que foi dito? O que foi dito em que maneira? Sobre que clima? Quais são as condições? Bom, tudo isso é motivo, tem densidade para uma investigação. O que me parece, a Ana mencionou isso há pouco, é que o Procurador-Geral da República acho que olhou para aquilo, né? Muita cara de pau escrever isso aqui, mas enfim, ele vai lá e diz o seguinte, olha, pega uma resposta qualquer, dá uma resposta formal e diz que nós não vamos investigar. Diante de tudo que o Brasil inteiro está vendo. Em que, de novo, eu vou citar, nem os defensores mais ferrenhos do ministro Alexandre de Moraes, esses estão com dificuldade para explicar o caso. Imagina o próprio ministro, mas para isso, ele teve a chance, convenhamos, do ponto de vista meramente jurídico agora, nesse caso ser chamado por uma investigação é a chance formal de dizer que não tem culpa. Mas por que está abrindo mão disso? Por que impede? Por que o Procurador-Geral não vai adiante? Ele está tirando, em outros, né, por um outro ponto de vista, está tirando a chance de um acusado de se explicar. E terminar. Agora, se não tiver condições de explicar, bom, aí já é outra coisa.